Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre topologia, né? Sobre verificação topológica, dessa vez utilizando o software ArcGIS. Mas antes da gente ir para o vídeo, se você ainda não está inscrito ou inscrita no canal, já clica no botão inscrever-se aqui embaixo e também ative o sininho, ative as notificações, que assim sempre que a gente postar um vídeo novo aqui no canal, vocês vão receber a notificação do YouTube e aí vem conferir aqui o nosso conteúdo. Beleza? Então vamos para a vinheta e logo na sequência a gente vê como fazer uma topologia no ArcGIS. A verificação topológica ela tem como objetivo fazer uma checagem no nosso dado espacial para verificar se algumas relações pré-estabelecidas como regra para sua existência, elas foram atendidas. Resumindo, a topologia ela vai verificar se a minha camada ou as minhas feições estão se relacionando dentro daquelas regras ou dentro de regras específicas que eu estou definindo para aquele conjunto de dados espacial. Um exemplo, que é o que a gente vai fazer hoje. A gente vai utilizar uma camada de lotes e, como exemplo, a gente vai verificar se os limites desses lotes estão sobrepondo, né, os lotes vizinhos. Então, se o limite do lote A está sobrepondo o lote vizinho. E aí a lógica dessa regra é o quê? Para que o lote A exista corretamente, o limite dele não pode sobrepor o limite do lote B. Beleza? Então, qualquer resultado diferente dessa regra é considerado como erro. E aí a verificação topológica ela vai identificar esse tipo de situação para que a gente possa executar as correções e garantir a maior integridade do nosso dado. Então, aqui no ArcCatalog, que é o gerenciador de dados espaciais do ArcGIS, a gente precisa executar algumas ações antes de partir para o ArcMap e verificar as correções que serão necessárias. A primeira delas é o seguinte: eu vou aqui para a pasta onde está a nossa camada, estou aqui em Desktop, Topologia. A primeira delas é o seguinte: se eu tiver apenas o shapefile, se eu estiver trabalhando com a estrutura simples do shapefile, eu vou precisar criar uma estrutura de um GeoDatabase, né, que é o banco de dados nativo do próprio ArcGIS, e jogar esse shapefile dentro do GeoDatabase. Beleza? Por que isso? Porque a ferramenta de topologia ela só está disponível dentro de uma estrutura de um GeoDatabase. Certo? Então, no ArcGIS, você não vai conseguir executar uma análise, uma verificação topológica diretamente no shapefile, porque o shapefile é a estrutura mais simples. Por ser a estrutura mais simples, você tem poucos recursos de análise específico para a camada em si, incidindo diretamente na camada. Beleza? Então, eu estou aqui com o meu shapefile dos lotes, certo? Que eu tenho os polígonos dos meus lotes, e aí a gente vai criar esse GeoDatabase. E aí, como é que eu faço isso? Então, aqui dentro da minha pasta, né, quem está trabalhando com a pasta topologia, eu vou criar essa minha estrutura do GeoDatabase. E como a gente vai fazer isso? Com o botão direito, dou um clique aqui no botão direito do mouse, ele vai me abrir essa janelinha com as de opções aqui, eu venho em New, e tenho aqui duas estruturas, o File GeoDatabase e o Personal GeoDatabase. As duas estruturas vão oferecer as mesmas ferramentas, certo? A diferença básica delas aqui está mais ligada à capacidade de armazenamento. O Personal GeoDatabase tem uma capacidade menor de armazenamento do que o File GeoDatabase. Eu vou criar aqui o Personal, colocar o nome dele aqui, Topologia, está aqui o nosso Personal GeoDatabase, e aí agora eu vou, antes de importar o lote aqui para dentro, eu preciso criar mais uma estrutura dentro do meu GeoDatabase, beleza? Então eu venho aqui, dou dois cliques no GeoDatabase, está vazio, a gente acabou de criar, e aí o mesmo processo, com o botão direito agora eu vou criar a estrutura do dataset, certo? Do feature dataset, que é uma subdivisão do próprio GeoDatabase. Por que isso? Porque a ferramenta de topologia ela só fica disponível dentro dessa subestrutura do GeoDatabase, beleza? Então eu venho aqui, mais uma vez, botão direito dentro do GeoDatabase, clico em New, Feature Dataset, dou um clique, e aí agora a gente vai criar o nosso dataset. Vou colocar o nome aqui, verificação lotes. Importante é mesmo aquela mesma regra que a gente sempre está lembrando aqui, volta e meia, não usar acentuação gráfica nos nomes tanto dos arquivos e principalmente quando você está trabalhando com a estrutura do GeoDatabase ou qualquer outro banco de dados. Certo? É importante você ter esse cuidado, não usar acentuação gráfica, tios, cedilha, símbolos, e no lugar do espaço você coloca sempre um underline, beleza? Então vou colocar aqui verificação lotes, avançar. A estrutura do dataset, ela obrigatoriamente
como eu estou trabalhando dentro de um banco de dados, ela obrigatoriamente eu tenho que configurar um sistema de projeção, certo? Por que isso? Porque dentro da estrutura do banco de dados a gente tem ferramentas que garantem a integridade do nosso dado. Então, dentro de um dataset eu não consigo trazer uma camada sem... Eu até consigo trazer uma camada sem informação espacial, se eu tiver configurado na construção do meu dataset que esse dataset não terá nenhuma informação de sistema de coordenadas, beleza? No nosso caso aqui, eu já vou deixar configurado nesse dataset um sistema de coordenadas. E aí o que acontece? Qualquer camada que eu criar dentro desse dataset, automaticamente ela vai assumir esse sistema de coordenadas, beleza? No nosso caso aqui, eu vou importar a partir da minha camada lotes. Mas se eu não fosse importar, eu poderia definir aqui entre geográfica e projetada, expandir a pasta aqui, procurar o TM e aí buscar o sistema que eu iria usar, beleza? No meu caso aqui, eu vou importar a informação da minha camada lotes, certo? Que é a camada que a gente vai utilizar. Clique em adicionar. Ele trouxe aqui que a informação da minha camada é o WGS84, zona 24 sul. Vou avançar. A informação do dado vertical, eu vou manter o padrão dele mesmo, sem nenhuma. As configurações de tolerância eu vou manter o padrão e finalizar. Pronto, está aqui criado o nosso dataset, beleza? Então aqui agora, e essa é uma das vantagens de você trabalhar com o banco de dados, com o GeoDatabase, toda e qualquer camada que eu criar dentro desse dataset, automaticamente ela já vai assumir a informação do SRC que a gente configurou aqui. Então não vou precisar configurar um SRC para cada camada que eu criar, beleza? No nosso caso, a nossa camada já está criada, que aqui é a camada lotes, certo? Se eu clicar aqui em Preview, eu vou conseguir visualizar o conteúdo dessa camada. Então aqui eu tenho os limites do lote. O que a gente vai fazer agora? Eu vou importar essa camada, vou levar essa camada para dentro do nosso dataset, beleza? Então eu clico aqui no dataset novamente, vou voltar para Contents, né, conteúdo. Então aqui no dataset, mais uma vez, eu vou clicar com o botão direito do mouse e venho aqui agora em importar. E aí eu tenho duas ferramentas de importação, a Feature Class Single e a Feature Class Multiple, certo? O Shapefile, quando a gente trabalha dentro do GeoDatabase, ele vai assumir o nome de Feature Class, beleza? Porque ele deixa de ser um Shapefile simples e agora eu tenho novas ferramentas que eu posso trabalhar a partir dessa estrutura da Feature Class. Então aqui em importar a Feature Class simples, qual a diferença dela para a múltipla? É bem simples. A simples eu vou exportar uma camada por vez e a múltipla eu posso exportar várias camadas por vez. Beleza? Então aqui, no caso, eu vou usar a múltipla porque eu não quero mexer no nome do arquivo. Eu vou colocar a múltipla aqui, que ao contrário da simples, a múltipla ela vai manter, como eu estou, em teoria, eu vou importar vários arquivos, então ele vai manter o nome anterior, o nome original da camada, certo? Ele não me dá a possibilidade, no momento da importação, eu mudar esse nome, porque ele considera que são vários arquivos. Então, como eu não vou mexer aqui no nome, eu vou usar o múltiplo, mas você pode, como é uma camada só, você pode usar o single e depois, se você quiser mudar o nome lá durante a importação, você pode mudar, beleza? Então aqui agora, com a janela do múltiplo aberta, eu vou clicar em Input Features, que aí a gente vai buscar com a camada que a gente quer. Venho aqui na camada Lotes, a camada que eu quero, clique em Adicionar e aqui embaixo o local onde ela será importada já está adicionado, beleza? Então agora é só clicar em OK. Pronto, já fez o processo aqui, vou fechar. E agora quando eu dou dois cliques aqui no dataset, ele vai para dentro do dataset e aqui agora a gente tem a nossa Feature Class Lotes, beleza? Então essa é a primeira etapa. Se eu estiver trabalhando com um shapefile puro, um shapefile simples, eu preciso criar uma estrutura de um GeoDatabase, que aí pode ser um personal GeoDatabase ou um file GeoDatabase, e dentro desse GeoDatabase eu preciso criar uma estrutura do Feature Dataset, certo? Depois que eu criei o Feature Dataset, eu importo a minha camada para dentro desse dataset, beleza? O próximo passo é o seguinte: dentro do dataset, agora a gente vai criar de fato a estrutura da topologia. Então, com o botão direito do mouse, dou um clique aqui, ele vai abrir novamente aquela janela com os menus, com as opções de ferramentas, e venho aqui na ferramenta New, na opção New. Em New, eu tenho essas ferramentas aqui, Feature Class, Relationship Class, e o que a gente vai criar aqui é a Topology.
Então dou um clique aqui em Topology. Ele vai abrir agora a janela de configuração da ferramenta Topologia, que a gente vai criar uma estrutura de topologia aqui. Então ele já está explicando que aqui, né, nessa primeira tela eu tenho um resumo, que eu posso fazer uma topologia, fazer uma verificação topológica com esses tipos de vetores, polígonos, linhas e pontos, e posso fazer combinando polígono com polígono, polígono com linha, polígono com ponto e assim por diante, certo? E todas essas combinações vão resultar nessa minha verificação topológica aqui. Então eu vou clicar em avançar. Aqui nessa segunda tela a gente pode configurar o nome. Não vou mexer nesse nome aqui, vou deixar o padrão, não tem problema. Vou manter o padrão também aqui da tolerância, que é 0,001. Normalmente esse padrão já atende bastante bem assim as necessidades da topologia. Mas caso seja necessário, dependendo do seu trabalho aí, da sua necessidade, você pode mudar aqui essa tolerância, beleza? Então vou clicar aqui em avançar. Essa terceira janela agora é onde a gente vai selecionar as camadas ou a camada que eu vou fazer a verificação. Se eu tivesse mais de uma camada aqui dentro desse dataset, aqui ele só vai listar a que está no dataset que a gente está trabalhando, beleza? Então no caso aqui a gente só está com a camada lotes, eu vou selecionar, eu preciso marcar aqui mesmo sendo apenas ela, marco aqui lotes, clique em avançar. Aqui agora ele cria essa tela aqui. Caso eu estivesse trabalhando com mais de uma camada, a gente poderia ranquear essas camadas, né? Dar um peso para cada camada, e para que esse peso ele iria ser considerado durante a análise topológica, beleza? No caso aqui ele traz o padrão 5, mas a gente está usando, vou usar apenas uma camada, então ela automaticamente fica no ranking 1, certo? É a camada mais importante aqui da nossa verificação. Eu vou clicar em avançar. E aqui agora é onde a gente vai configurar a regra de análise topológica, certo? Como a gente vai fazer isso? Venho aqui no botão adicionar regra, dou um clique e aqui ele vai abrir essa janelinha com as regras e as camadas que a gente pode analisar. Então aqui já está selecionada a camada lotes e aqui embaixo em regra eu tenho essas opções aqui de regras possíveis para a camada lote. No caso, como eu só estou trabalhando com uma camada, automaticamente essa regra vai ser aplicada nas feições dentro dessa camada, certo? Então, como eu comentei no exemplo logo no início do vídeo, uma das regras que a gente pode utilizar dentro de uma análise topológica, no nosso caso aqui dos lotes, é a sobreposição, certo? Então, essa primeira regra aqui, ó, must not overlap, não pode haver sobreposição, ela vai fazer justamente isso. Então aqui eu tenho a ilustração do que ela vai considerar como erro e do que ela vai considerar como correto dentro das minhas feições. Então, se eu tenho uma feição que está separada da outra feição vizinha, ele vai entender que isso aqui está correto. Se ela está unida pelos vértices, está correto. Porém, se eu tiver qualquer sobreposição entre as feições, ele vai identificar essa área sobreposta como uma área de erro. Então, é o que a gente precisa. Vou manter marcado aqui show erros, dou OK. Então, adicionei aqui a minha primeira regra. Por que primeira regra? Porque aqui eu posso voltar agora em adicionar regras e colocar outras regras que eu avaliar que sejam necessárias para a minha análise, beleza? Então, você pode aqui ir ajustando mais regras de acordo com a sua necessidade. Então, vou manter aqui só a nossa regra de sobreposição, vou clicar em avançar. E aí nessa tela aqui ele vai trazer o resumo do que a gente configurou, né? O nome, as tolerâncias, quais são as camadas e os rankings das camadas e quais são as regras que a gente configurou. Só clicar agora em Finish e aguardar a criação da nossa camada de topologia. Pronto, criada aqui a topologia, ele pergunta se a gente quer validar essa estrutura que foi criada. Então você manda validar, clique em sim. Pronto, está aqui a nossa estrutura da topologia. Agora a gente pode voltar lá no ArcMap e fazer essa verificação, certo? Quer dizer, a verificação já foi feita. A gente vai agora observar os erros que foram encontrados. Então, vou voltar aqui no ArcMap. Então, aqui agora, dentro do ArcMap, a gente vai trazer a topologia e verificar os erros que foram encontrados na nossa camada lote. Então, eu posso adicionar a camada por aqui, certo? Pelo adicionar dado normal, e vir aqui em topologia. Ou eu posso vir aqui também na minha aba do ArcCatalog e lá na pasta e arrastar para cá para dentro. Então eu venho aqui em Folder Connections, passo a topologia, está aqui o nosso GDB, nosso Database, vou expandir ele aqui, o nosso dataset, vou expandir o dataset, está aqui nossa camada lotes e a nossa camada de topologia.
Eu preciso, nesse caso aqui que eu vou fazer a verificação exclusiva da topologia, eu posso arrastar apenas a camada topologia para dentro do ArcMap, vou soltar. Aqui eu confirmo, porque ele está perguntando se é para trazer as camadas que participam dessa topologia. Então eu vou clicar em sim, e aí ele vai carregar também o nosso shapefile, nossa feature class, no caso aqui, nossa camada LODS, e a nossa topologia. Então aqui eu tenho a legenda, a legenda dos erros. Então erros de área, erros de linha e erros pontuais, beleza? E a nossa camada LODS. Então aqui agora eu tenho todos os erros identificados, os erros de sobreposição identificados na nossa camada LODS, certo? Então o nosso segundo passo está ok. Eu já criei a topologia, ela já foi rodada, já foi validada e já identificou os erros. A nossa terceira etapa agora é corrigir esses erros, beleza? Então como a gente vai corrigir esses erros? Deixa eu aproximar aqui. Como são erros de sobreposição, basta que a gente inicie a edição da nossa camada LODS e vamos editar aqui os vértices do nosso polígono, certo? A gente pode mover os vértices para as posições corretas, ou eu posso também fazer qualquer outro tipo de edição vetorial aqui. No caso, eu posso recortar esse erro aqui e depois fazer uma nova validação. Então, dentro do próprio ArcMap, eu tenho uma barra de ferramentas, que é uma barra de ferramentas da topologia, que é essa aqui. Deixa eu arrastar ela para cá, certo? Que é a barra de ferramentas topologia. Então, se ela não estiver carregada, aí provavelmente não estará carregada, se você ainda não fez nenhuma verificação topológica, basta clicar com o botão direito do mouse aqui, na parte superior do ArcMap, que aí a gente tem todas essas opções aqui de barras de ferramentas, certo? Vou procurar aqui topology, dou um clique e ela vai habilitar. No meu caso aqui ela já está habilitada, tá vendo? Então se ela estiver desmarcada aqui, basta dar um clique que ela vai marcar e ela vai aparecer aqui. E é só você carregar para onde você quiser colocar, organizar melhor aqui suas barras de ferramentas, beleza? Então, assim que eu inicio a edição, para fazer as correções da minha camada, vou iniciar a edição aqui, eu posso iniciar tanto pela camada, botão direito, editar, Start Edit, como eu posso vir aqui na barra de edição e clicar em Start Edit. Pronto, assim que eu inicio a edição, observem que as ferramentas da barra topologia, vou trazer lá para cá, fica mais fácil. As ferramentas da barra topologia ficam habilitadas, beleza? Então, vou fazer um exemplo aqui de correção para a gente explorar um pouco aqui a barra de ferramentas. E aí, como é que eu sei qual que está correto? É importante no momento dessa verificação, antes de fazer qualquer tipo de remoção, você conferir os dados do levantamento, certo? Porque esse tipo de edição, ele vai afetar na forma da nossa geometria, ele vai afetar na forma do lote, por exemplo. Certo? Então, eu preciso estar com os croquis de campo, com todos os dados possíveis referentes a cada lote, para eu ver a melhor forma de fazer essa correção sem afetar de uma maneira muito pesada, digamos assim, a forma da nossa geometria. Certo? No caso do nosso exemplo aqui, eu só vou mostrar como proceder com a edição vetorial, então eu não estou considerando esse nível de detalhamento. Mas numa situação prática, se você tiver e se for exigido esse tipo de detalhe, é bom sempre verificar as informações para a gente não modificar tanto a forma da geometria, beleza? Então, no caso aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou cortar esse excesso, eu vou cortar essa sobreposição. Então, eu vou selecionar aqui, vou pegar minha ferramenta de seleção da edição, vou selecionar esse lote e venho aqui na minha ferramenta de clip, de corte, selecionar minha ferramenta, vou clicar aqui no ponto inicial e vou clicar no ponto final da minha região que eu quero cortar. Com 2 cliques, ele já efetuou o corte. Vou selecionar aqui. Se eu clicar aqui agora nesse lote, ó, observem que o limite dele agora mudou. Veio para cá e o do lote de baixo continua o mesmo. O que a gente precisa fazer agora é apagar esse excessozinho aqui. Então, quando acontecer esse tipo de situação, quando eu clico aqui e eu quero selecionar só essa área vermelha, está marcando todo o lote que eu não quero apagar. Então eu posso selecionar todo ele aqui, ou só os dois, e pressionando o botão Shift, eu vou clicar nas feições que eu quero excluir da minha seleção. Pronto, ficou selecionado aqui só a área que eu quero apagar. Clico Delete, apaguei. Beleza, apaguei aquele excesso, mas ainda está mostrando o erro aqui na minha topologia. Por que isso está acontecendo? Porque eu preciso agora rodar novamente essa topologia para ela validar essa relação nova que se estabeleceu aqui.
certo? Eu tirei um excesso que tinha aqui. Então aqui agora o meu lote A e o meu lote B tem uma nova relação espacial que precisa ser validada novamente. E aí como a gente vai fazer essa revalidação? Eu venho aqui na minha barra de ferramentas topologia e tenho essas duas ferramentas aqui, ó. Eu tenho essa primeira, que é o Validate Topology in Specified Area, que ele vai validar uma área específica, ele vai fazer uma revalidação daquela área específica que você selecionar, ou essa outra aqui que ela vai validar tudo que tiver na extensão corrente, na visualização corrente aqui. Então, por exemplo, eu fiz só uma correção, eu quero validar apenas essa área aqui. Posso pegar aqui a Validate área específica, ela vai pedir para eu abrir uma janela, eu vou selecionar a área que eu quero, ele validou, e aí aqui agora a minha topologia não mostra mais o erro. E aí agora é só você ir corrigindo, como a gente fez para apenas um tipo de erro, de sobreposição, agora é só ir corrigindo essas sobreposições. Então, recapitulando aqui o nosso processo de verificação topológica no ArcGIS. Então, se eu estiver trabalhando apenas com o shapefile, eu tenho 3 etapas a serem cumpridas. A primeira é o quê? Criar um geodatabase. Dentro desse geodatabase, criar um dataset e trazer o meu shapefile para dentro desse dataset. Essa é a minha primeira etapa. Feito isso, eu vou para a segunda etapa, que é o quê? Criar a minha estrutura de topologia dentro do dataset, certo? Que foi o que a gente fez no ArcCatálogo. Criei a estrutura de topologia, vou para o ArcMap, carrego a topologia e faço as edições, e à medida que eu for editando, eu vou fazendo as validações da minha regra topológica, e aí eu tenho toda a minha camada corrigida. Beleza? Então era isso que eu tinha para mostrar para vocês nesse vídeo. Espero que tenha ajudado. Eu vou ficando por aqui. Se você ainda não está inscrito ou inscrita no canal, não se esqueça de clicar no botão inscrever-se aí embaixo. E também já ative o sininho para sempre que a gente postar um vídeo novo aqui, o YouTube avisar vocês e vocês virem conferir aqui o nosso conteúdo. Muito obrigado por terem ficado até aqui. Até o próximo vídeo.